Existe algum módulo chinês que não tenha equivalente ou que seja realmente único, que possa ser usado em diferentes projetos amadores nossos e que tenha um som melhor do que os outros? Na verdade, eu encontrei um desses, então vamos dar uma olhada nele. De perto, é assim que ele vem embalado. Eu diria que não está longe de ser uma embalagem profissional. E por que não é profissional? Não tem embalagem com proteção contra descarga eletrostática, né? Ele deveria estar em um pacote prateado. Mas o próprio módulo é muito interessante. E o que ele tem de tão interessante? Ele é interessante porque contém 4 canais. Ele pode ser configurado em modo balanceado, o que é muito bom, porque se conseguimos usar o modo balanceado, também podemos conectar equipamentos profissionais. Por exemplo, um crossover profissional para caixas de som, certo? Crossovers profissionais são produzidos em grande escala, são baratos e têm boa qualidade. Também existem crossovers digitais profissionais, cuja funcionalidade praticamente não tem limites. Quase qualquer tarefa pode ser resolvida com esse tipo de crossover, mas para a nossa aplicação, um crossover analógico já é suficiente. Visualmente, tudo foi feito de forma bastante cuidadosa. Eles usam amplificadores operacionais NE5532 e 2 chips TPA3255. Os filtros de saída são projetados para cerca de 150 watts, mas, se você observar o tamanho do dissipador de calor, ele já está ali no limite. Eu diria algo em torno de 100 watts, dependendo das condições e com várias opções diferentes. É possível aplicar 250 watts por canal? Sinceramente, eu duvido. No geral, seria necessário instalar um ventilador para melhorar o resfriamento. Aí sim, talvez desse para chegar aos 250 watts. Mas, de fábrica, esse módulo foi claramente projetado para algo em torno de 150 watts de potência de saída. E isso não é pouco, 150 watts por canal. Mas, sendo bem conservador, algo em torno de 100 watts, com sinal limpo, principalmente para médios e agudos, é o cenário ideal. Então, um módulo desses pode alimentar um sistema estéreo para médios e agudos ou até uma caixa de 2 vias bem decente. Nesse sentido, esse módulo é muito bom, ele também tem uma altura bastante baixa. Bom, a primeira coisa que eu verifico é o regime térmico, como o calor é dissipado e o quão bem esse dissipador está em contato com a superfície do chip. Isso é importante, muito importante. Vamos desmontar. Pronto, já desmontei. E aí, está bom, está dentro do normal, tem qualidade, está correto. Temos pasta térmica e aqui dá para ver até esses sulcos usinados para que tudo fique bem encaixado e alinhado. Foi feito de forma competente. Onde eu poderia fazer alguma observação? Veja, o dissipador distribui bem o calor por essa superfície mais espessa. Mas aqui eles fizeram isso de forma meio simplificada. O chip deveria estar posicionado aqui, o que seria o ideal, mas provavelmente economizaram cerca de 5 milímetros na placa e montaram desse jeito mesmo. Mas, no geral, isso funciona. Funciona bem, inclusive, e eu não tenho nenhuma reclamação realmente séria quanto a isso. O sistema de refrigeração foi projetado de forma inteligente. Isso já garante uma boa durabilidade em uso. Quando o controle térmico é feito corretamente, isso é excelente. O que mais? Eu peguei tudo e coloquei em um saquinho para não perder. Existem essas arruelas de plástico que limitam a altura. Isso significa que podemos apertar bem os parafusos e o dissipador vai ficar firmemente fixado. Inclusive, dos dois lados, nós temos essas arruelinhas. Isso é inteligente e muito importante. Bom, onde eles economizaram? De fato, economizaram no capacitor grande, mas mesmo assim tudo aqui foi feito de forma inteligente. Esses capacitores menores, que ficam próximos ao microchip, atuam no primeiro pico de corrente, quando ocorre um impulso brusco. Como estão perto do chip, a resistência das trilhas é baixa e eles entregam essa primeira carga quase imediatamente. Mas se quisermos obter uma potência maior, basta adicionar um capacitor grande externamente.
Vamos agora dar uma olhada no design de referência e ver se reconhecemos alguns componentes aqui. Então temos aqui o esquema, o chamado design de referência. Ou seja, é basicamente como o fabricante recomenda que o circuito seja implementado. O que a gente vê? Vemos que na entrada eles sugerem um bom amplificador operacional NE5532 para áudio. É um amplificador muito bom. Mas esses parâmetros de entrada que vemos aqui são os valores padrão. Eles fizeram isso pensando em desenvolvedores futuros, algo assim. Uma solução básica que está totalmente de acordo com todos os parâmetros que esse microchip pode oferecer. E com diferentes jumpers podemos alterar as configurações. Aqui, por exemplo, há um jumper que permite mudar de entrada desbalanceada para entrada balanceada ou diferencial. O que vemos aqui no microchip? A mesma coisa, o mesmo amplificador operacional. Ou seja, tudo aqui foi feito exatamente de acordo com o design de referência. Nada foi inventado. É o design de referência e nós apenas configuramos. Isso certamente vai funcionar, justamente porque não há nenhuma inovação arriscada aqui. Como vocês podem ver, aqueles grandes capacitores não estão presentes na placa, então se quisermos usá-la apenas como amplificador de potência, basta adicioná-los. Mas se utilizarmos essa placa como um sistema ativo, por exemplo, um sistema ativo de 3 vias apenas para médios e agudos, isso deixa de ser tão crítico. Em frequências médias e altas, principalmente nos médios, a nossa audição é extremamente sensível. Eu diria que essa placa vai operar na faixa de 0,5 até... Bom, vou ser bem conservador aqui, tá? Até 10 watts. Eu diria que 5 watts já são suficientes. E o mesmo vale para o tweeter, já que no espectro de áudio ele trabalha com potências bem menores. Então teremos uma grande margem de potência e talvez nem seja necessário instalar esses capacitores grandes. Ainda assim, tudo vai funcionar perfeitamente. Se a ideia for montar um amplificador completo usando essa placa, aí sim será necessário um capacitor externo. Mas em um sistema ativo como este, não é preciso. O que mais a gente encontra nessa placa? Na placa temos um conversor de tensão, digamos assim, de 50 volts para 15 volts e depois esses 15 volts são ainda mais estabilizados com um regulador linear. Tudo isso para garantir a melhor alimentação possível. Aqui, por exemplo, ele está em 12 volts. Vamos dar uma olhada mais de perto na placa agora. Olha só, aqui está o nosso conversor, moderno e bastante potente, com um bom estabilizador de 12 volts. Esse aqui certamente vai funcionar sem problemas. Ele suporta até 1 ampere. E nós nem precisamos de tudo isso. Mas, no geral, tudo foi feito, na minha opinião, de forma realmente competente. Não inventaram nada, pegaram um design de referência e simplesmente implementaram essa placa. E por que eu escolhi essa placa? Bom, todas as outras placas que vemos nos projetos chineses no AliExpress com o TPA 3255 vivem mudam o tempo todo. Esse módulo aqui já está estável há pelo menos uns 3 anos, se não me engano. Isso significa que eles fizeram algo certo, e foi por isso que eu escolhi esse módulo como uma boa opção. Ele não tem equivalentes diretos e resolve uma tarefa séria e relativamente complexa. Principalmente porque pode ser usado tanto em configurações balanceadas quanto desbalanceadas. Pode parecer um detalhe pequeno, mas isso amplia imediatamente as possibilidades de uso e ainda permite empregar equipamentos profissionais para chegar a soluções bem diferentes. Na indústria profissional, a lógica é um pouco diferente. Existe uma linha reduzida de soluções bem definidas. Por exemplo, o mesmo crossover ativo. Lá existem basicamente 2 modelos, mas eles são extremamente refinados para o uso e produzidos em grande escala. Com isso, obtemos qualidade, funcionalidade e bom preço em um único produto. Se olharmos para o mercado do usuário final, esse tipo de equipamento custaria milhares. Já no mercado profissional custa centenas, e isso nos permite criar soluções híbridas, misturando algo do profissional com algo do usuário final de alto nível.
Agora vamos montar tudo novamente e fazer as medições principais. O que eu não vou medir? Eu não vou medir distorções não lineares. Isso não nos interessa nem um pouco. Em princípio, todos os componentes usados aqui são industriais e tudo é determinado pelo microchip. O microchip é original, não há cópias aqui. Os chineses não falsificam isso, até porque esse encapsulamento é difícil de copiar e não faz sentido algum. Então, em termos de parâmetros gerais, tudo deve estar em ordem. Mas o que eu realmente quero verificar? Quero ver como os filtros estão ajustados. Essa é a tarefa principal. Quero analisar os capacitores de entrada. Eles fizeram isso corretamente? Ou eles acabam limitando as frequências mais baixas? Essas são as duas coisas principais que eu sempre verifico. Se o módulo não passa nesses pontos, então ele já começa a perder o sentido para mim. Eu não recomendo. Bom, então, o que foi que eu fiz? Eu removi cuidadosamente a pasta térmica, limpei a anterior e examinei tudo no microscópio para verificar se estava tudo certo. Enfim, fiz todo o procedimento padrão. No radiador, eu fiz a mesma coisa, mas sem microscópio. Assim mesmo. E como eu não tenho uma pasta térmica tão boa assim, vou usar os chamados thermal pads. Na prática, tem a mesma função da pasta, só que em outro formato. Essa aqui é uma pasta alemã. Eu comprei no AliExpress. Curiosamente, ela também tem inscrições em russo. Eu escolhi de propósito, porque já conheço esse modelo. E o que a gente observa aqui? A dureza é definida pelo quanto ela é pastosa, mas isso é totalmente normal para esse tipo de aplicação. A tensão de ruptura é de 9,8 kV por milímetro. Aqui temos 0,5 milímetro, então é aproximadamente a metade disso. Ou seja, grosso modo, ela aguenta cerca de 5 kV. Eu preciso de 50 volts, então nesse caso isso não é problema nenhum. O que mais? A condutividade térmica, ou seja, o quanto ela consegue transferir calor, em geral, esses pads variam de 9 até 20 watts por metro Kelvin. 21 watts é excelente, muito bom mesmo. Normalmente vemos valores como 5, 7 ou 9, mas 21 é realmente alto. Aqui está tudo especificado, o tamanho e a espessura. Então eu sei exatamente o que posso usar. Ele é assim. Não é barato. Sim, ele é meio pegajoso. Vou cortar 2 pedaços para substituir a pasta térmica. Assim fica mais fácil para mim trabalhar. Vou cortar mais ou menos do tamanho do chip, talvez um pouquinho maior, e assim vai ficar tudo certo. Agora é hora de montar o módulo, mas eu ainda vou usar essa placa para vários experimentos. Quero determinar exatamente em qual tensão esse módulo pode operar de forma segura. Porque, com certeza, sem ventilador, ele não vai aguentar 48 volts. Por isso vou desmontar novamente, testar diferentes materiais térmicos e observar como tudo isso influencia na temperatura final. Por isso vou substituir todas essas arruelas por esta aqui. Uma junta para transistor no padrão Transistor Outline 220. É um transistor grande, padrão. Para isso, eu aumentei um pouco os furos dos parafusos e assim ele passa perfeitamente, levando em conta a espessura da placa de circuito impresso. Isso acaba funcionando como um bom espaçador. Eu consigo colocar tudo facilmente e apertar bem firme, se necessário. Ou seja, vou ter o melhor contato térmico possível para os experimentos. No geral, todo esse sistema precisa ser confiável. Se eu tivesse que colocar 2 arruelas ali, isso daria muito mais trabalho. E veja, se eu montar assim, desse lado eu não preciso fazer mais nada.
Eu posso simplesmente e facilmente fixar tudo. E para facilitar ainda mais, eu tenho esse pequeno torno. Vou só prender aqui. Aí tudo fica ainda mais fácil. Não apertamos tudo de uma vez. Vamos com calma. Quando todos os parafusos estiverem no lugar, aí sim apertamos um por um, com cuidado. A almofada térmica é maleável, tem uma certa elasticidade e vai se acomodar corretamente no chip, garantindo um excelente contato térmico. Sobre essa placa, a solução de fábrica é boa. Não é necessário modificar nada aqui. Eu sou desconfiado e sempre confiro tudo, mas nesse caso está tudo certo. Esse é mais um motivo para dizer que essa placa é boa, já que realmente não precisa de nenhuma modificação. A modificação que eu fiz foi apenas como experimento para testar. Não apertem esses parafusos nem fiquem olhando para as arruelas. É desconfortável de mexer ali, mas útil para experimentos. Isso simplifica tudo, embora de novo tudo já tenha sido feito de forma competente de fábrica. Vamos medir agora. Vamos fazer as medições principais. Eu vou usar um gerador de sinais de medição. Como vocês podem ver, é um Tektronix. Também tenho uma carga equivalente, onde posso ligar e desligar a carga. Isso me permite aplicar a carga apenas durante a medição e usar o sinal senoidal por um curto período. Assim, consigo medir potências máximas, picos e outras características. Também vamos analisar a resposta em amplitude e frequência em 8 e em 4 ohms. Como eu vou mostrar isso? Simplesmente vou mostrar a tela do osciloscópio e comentar o que estou fazendo. Assim fica mais rápido e mais simples. Então aqui nós temos a tela do osciloscópio. Tenho um bom equipamento da Fluke. Modelo 199C. Ele tem uma característica especial. Possui pontas de prova isoladas, em inglês chamadas de floating probes. Isso significa que eu posso medir um amplificador em configuração ponte diretamente na saída. Se você usar um osciloscópio mais simples, não dá para fazer isso porque você acaba aterrando uma das saídas e em uma configuração ponte, ambas as saídas são ativas. Nesse caso, a medição precisa ser feita de outra forma. Uma ponta de prova vai para o terra, você mede uma saída, depois mede a outra. Aí você vai ver metade da tensão em uma polaridade e metade na outra. Aqui eu posso medir tudo diretamente, mas não façam isso se estiverem usando um osciloscópio simples. Então, primeiro, vamos ligar. Vou usar uma fonte de alimentação com proteção. Eu sempre confiro se está tudo certo com a fonte. Ela tem proteção, então nada vai queimar. Ligando. E, como vocês podem ver, temos cerca de 8 volts na saída. Então aqui está a tensão de entrada e aqui está a tensão de saída. Na entrada, eu observo a frequência para ver diferentes valores e o traço azul mostra o que temos na saída. Para esta placa específica, só me interessam 3 coisas e eu não vou medir distorções harmônicas. Isso simplesmente não me interessa. Aqui temos filtros de saída padrão de fábrica e um chip padrão, tudo seguindo exatamente o design de referência. Ou seja, o que o chip oferece é o que nós temos. O que realmente me interessa é o ajuste, para qual carga esse módulo específico está ajustado. Para isso, vou aplicar um sinal variável de 20 Hz até 20 kHz e vamos observar como ele se comporta e como esse módulo funciona com diferentes cargas. Aqui, por enquanto, o módulo está sem carga. Vamos ver agora com 8 ohms. Bom, o comportamento é praticamente linear. Caiu só um pouquinho. Isso indica que esse módulo está ajustado para 8 ohms e com 4 ohms. Aqui já cai um pouco mais, mas ainda está dentro de cerca de 1 decibel. Sim, isso não é muita coisa, mas de qualquer forma, ele claramente está ajustado para 8 ohms. Como eu vou usar esse módulo em modo multicanal, vamos verificar a linearidade dentro da faixa de passagem. Vou começar pelas frequências médias a partir de
Digamos de 350 Hz até 4,5 kHz. Agora estou medindo exatamente essa faixa e, no geral, eu diria que a resposta é absolutamente linear. Aqui a resposta em amplitude é perfeita. Em 8 ohms é perfeita, em 4 ohms também é perfeita. Ou seja, praticamente nada muda. Agora vamos analisar as altas frequências, de 4,5 até 20 kHz. Primeiro em 8 ohms, nessa faixa de 4,5 até 20 kHz. Aqui também há uma pequena variação, vocês conseguem notar alguns intervalos no meio, mas no geral a queda é mínima. Se eu for usar esse módulo em um sistema multicanal, ele é praticamente perfeito. E em 4 ohms? Bom, em 4 ohms há uma diferença um pouco maior, mas isso é imperceptível na prática. Estamos falando de cerca de 0,5 decibéis em 20 kHz. Embora eu goste mais de módulos ajustados para 4 ou 6 ohms, este aqui claramente foi ajustado para 8 ohms. Mas se for usado com um tweeter de 8 ohms, ele é praticamente perfeito. Vale levar isso em consideração. Se você olhar a curva de impedância de um alto-falante de altas frequências de 8 ohms, ela sobe facilmente para 10 ou 12 ohms. E nesse caso, a resposta em amplitude fica praticamente perfeita. O que mais me interessa são as frequências mais baixas. Quando colocamos capacitores na entrada, muitas vezes o fabricante economiza. Dá para perceber que o sinal começa a não ficar tão bom. Mas primeiro vou observar o sinal de onda quadrada em 8 ohms e em 4 ohms. Em 1 kHz ele está perfeito. Agora vou olhar em torno de 100 Hz e depois em 50 Hz. Em 100 Hz está tudo bem, mas em 50... Bem, praticamente não há influência. O fato de aparecer uma pequena deformação ali é normal. Em sinal senoidal, tudo fica correto. Vamos analisar também a linearidade em baixas frequências, justamente onde entram os capacitores. Este é o sinal e ele está quase perfeito. Se os capacitores fossem muito pequenos, esse sinal se deformaria imediatamente. Vamos agora observar no limite, em 20 Hz. Em 20 Hz, veja, o formato fica levemente exponencial, mas neste caso está tudo dentro do esperado. Se essa deformação fosse muito evidente, aí sim poderíamos dizer que existem problemas nas baixas frequências. Aqui está tudo limpo. O módulo é excelente e todos os componentes foram escolhidos exatamente como deveriam. Se olharmos o sinal senoidal, claro, tudo está perfeito. Mas esse tipo de sinal de teste deixa bem claro a presença e o comportamento dos capacitores de acoplamento. Muitas vezes módulos chineses economizam e colocam, por exemplo, capacitores cerâmicos de valor elevado, mas fisicamente muito pequenos. Aí todos os problemas aparecem na hora. Você liga, parece que está tudo certo, mas sente que falta alguma coisa. Falta corpo nos graves. Até existe grave, né? Mas ele soa estranho. No geral, este é um módulo muito bom. Ele já sobreviveu a pelo menos 4 revisões de concorrentes e continua sendo lançado exatamente do mesmo jeito. O último módulo que eu comprei tem características térmicas ainda melhores, principalmente por causa da forma como o dissipador foi projetado. Esses pequenos detalhes fazem muita diferença. As medições mostraram que está tudo certo. Nos meus projetos, vou usar esse módulo para médias e altas frequências. Para as baixas frequências, vou escolher um módulo industrial, com potência de até 500 watts, que garante qualquer tipo de solução ou caixa acústica. Minha orientação principal é para uma caixa acústica de 3 vias, mas um módulo desses também pode alimentar muito bem 2 caixas de 2 vias. Ele ainda pode alimentar... Existem caixas nesse formato com tweeter médio e 2 woofers. Se você alimentar 2 woofers por canal, ele também vai funcionar muito bem com um módulo desses. Mas nesse caso é necessário adicionar um capacitor externo grande para o woofer para garantir a entrega de potência nos picos. Aqui houve economia nos capacitores. E essa foi a ideia do projeto. Com 2 capacitores grandes, a placa ficaria maior e isso dificultaria a integração. Eu considero esse design muito bem sucedido, realmente muito bem sucedido. Eu gosto bastante dele. Além disso, ele ocupa um nicho onde praticamente não há concorrentes. Isso é fundamental.
Em um mercado competitivo, é preciso oferecer algo que os outros não oferecem. Acho, inclusive, que vou desenvolver um produto baseado nesse módulo. O preço também é acessível, algo em torno de 50 a 60 euros. Para esse tipo de módulo, é um bom preço. Não sejam gananciosos. E outro ponto muito importante, para mim, é a possibilidade de configurar tanto a conexão desbalanceada quanto a balanceada. Vou usar esse módulo com equipamento profissional e aí a conexão balanceada faz todo sentido. Para mim, isso é muito importante. Outra coisa que eu gosto é de como as entradas e saídas foram posicionadas. Ou seja, dá para colocá-las bem próximas da borda do gabinete, o que permite usar fios bem curtos. E assim, eu consigo até uma configuração em que nem preciso usar cabos blindados. Se o comprimento for algo em torno de 5 centímetros, esse fio já é mais curto do que a parte descoberta de um cabo blindado, onde a gente precisa descascar as pontas. Mesmo assim, em cabos blindados sempre existe um pequeno trecho sem blindagem. Nesse caso, posso usar fios comuns sem problema. E cabo blindado, além disso, é caro de produzir. No fim das contas, é quase sempre um trabalho manual, não existe automação completa. Já os fios comuns são produzidos de forma automatizada. Então, a economia aparece imediatamente. Esses detalhes pequenos no desenvolvimento são muito importantes. É preciso pensar neles desde o início. Quando você começa a produzir em volume, tudo isso vira custo, e é aí que se ganha ou se perde dinheiro. No geral, eu recomendo. É um bom módulo em todos os aspectos e não exige nenhuma modificação. É só instalar, conectar e usar. O segundo experimento mais sério que fiz foi em relação às características térmicas. Mesmo sendo uma boa solução, os dissipadores não são suficientes para operar a 48 volts em um gabinete fechado. Ele esquenta bastante. Não vai queimar imediatamente, mas no geral trabalha muito quente. Por isso, se você estiver montando algum projeto, o ideal é posicionar a placa na vertical. Isso aumenta a altura do conjunto, mas funciona. Assim ocorre a convecção natural, ar frio embaixo, ar quente subindo. Com isso tudo passa a funcionar corretamente. Caso contrário, será necessário usar algum tipo de ventilador, forçar a ventilação ou adotar outra solução semelhante. No geral, eu recomendo trabalhar até 42 volts. 48 eu não recomendo. Eu pessoalmente vou usar 36 volts e assim isso deve funcionar por muito tempo. Alguém pode perguntar, você recomenda esse módulo? Sim, eu recomendo. No geral é um bom módulo de um fabricante chinês competente. Tudo foi feito com cuidado e dá para usar tranquilamente nos seus projetos. É possível montar um ótimo sistema de 2 vias, sim. Também sistemas de 3 vias com 2 woofers potentes e assim por diante. No geral, ele tem muitas aplicações, muitas mesmo, na minha opinião. Para mim, ele resolve uma tarefa bem difícil, a de criar um sistema ativo de baixo custo. Ele se encaixa exatamente nesse nicho, por isso eu o elogio. Se a ideia for buscar potência máxima, este não é o módulo ideal. Mas para sistemas ativos, ele é praticamente perfeito. No fim das contas, eu recomendo.